Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Claísa, então sou professora do curso de nutrição da Univale, né? Vocês já fui apresentada aí pelos alunos, e eu vou ministrar hoje a aula sobre a conexão entre o intestino e o cérebro. Então, eu gostaria de agradecer aos alunos, né, do curso de nutrição da Univale pelo convite, dizer que eu fiquei muito feliz, né, em poder trocar conhecimento com vocês por aqui, né, e falar de um tema tão rico, tão falado, tão discutido, né, especialmente nos dias atuais. Então, eu vou compartilhar aqui os slides com vocês vão me acompanhando. Então, aqui eu montei o plano de aula, para que vocês consigam acompanhar, né, quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar no decorrer dessa aula. Então, a primeira delas será a relação, então, entre intestino e cérebro, um pouquinho de como acontece essa conexão, conceito de desbiose intestinal, né, e como que os probióticos, os pré-bióticos e outros nutrientes importantes aí para a microbiota podem fazer essa modulação intestinal, né, ou seja, a modificação dessa microbiota. Vou falar também um pouquinho da minha experiência, trabalho no ambulatório interdisciplinar da Univale desde 2011. Eu vou mostrar um pouquinho da minha experiência e depois a conclusão. Então, esse eixo intestino-cérebro, né, como eu já falei, ele vem sendo estudado há muitos anos, mas atualmente se reconhece ainda mais o papel do intestino nas doenças mentais, né, e psiquiátricas. Então, já vem sendo muito utilizado, tanto no tratamento quanto prevenção dessas doenças. E a relação entre esses dois órgãos, né, ela pode ser percebida diariamente na nossa rotina. Quem aqui nunca teve uma dor de barriga, né, antes de uma prova? Quem aqui, né, nunca sentiu aquele aumento da motilidade intestinal, aquela vontade de sair correndo, né, para ir ao banheiro, mesmo até uma diarreia antes de uma prova do vestibular? Por quê? Porque as nossas emoções são produtos da nossa relação com o ambiente. Quando nós estamos com fome, por exemplo, nós enviamos sinais para o nosso cérebro de que a gente precisa comer. Então, emoções fortes podem causar desde um frio na barriga até diarreia, vômitos, em situações como, por exemplo, uma viagem muito esperada, uma prova na escola, um prêmio, um final decisivo, né, de um torneio ou uma competição. E essa relação entre intestino e cérebro, né, há diversas formas de explicar isso, né, e de entender essa conexão entre o sistema nervoso entérico, que é localizado lá no nosso intestino, e o sistema nervoso central, que está localizado no nosso cérebro. Então, existem vias neurológicas, né, especialmente relacionadas ao nervo vago, também, né, vias metabólicas e neuroendócrinas, o eixo hipotálamo, né, hipófise, vias imunológicas, né, que podem ocasionar essa alteração. E a alteração entre esses dois sistemas pode gerar uma alteração de humor, ansiedade, depressão, alterações no sistema imune e ainda processos inflamatórios. Então, né, o nervo vago tem sido um dos principais atores na comunicação entre esses eixos, intestino e cérebro, né? Estudos, pesquisas recentes mostram uma alteração na microbiota intestinal e uma redução no tônus vagal, né, de indivíduos com depressão, com esquizofrenia, com autismo. Então, é vamos dizer assim, uma das principais vias que faz essa conexão entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Então, se antes, né, procurava-se exclusivamente no cérebro a origem de tantos transtornos psicológicos e psiquiátricos, hoje as evidências já nos mostram que a microbiota intestinal tem um importante papel na modulação do comportamento e do humor. E aqui, né, essa figura mostra para nós essa relação. Então, quando nós temos uma função do sistema digestivo alterada, supõe-se que tenhamos também uma função do sistema nervoso
central alterada. E o contrário é verdadeiro. Se eu tenho uma função do sistema nervoso central normal, eu também tenho uma função do sistema digestivo normal. Então, são dois sistemas que agem, né, em consonância. E tem muitos estudos, esse estudo bem recente aí de 2020, mostrando essas relações, então, entre o intestino e o cérebro. Isso porque o nosso trato gastrointestinal, né, contém uma grande e complexa rede neural que é chamada de sistema nervoso entérico. E esse sistema de comunicação, então, é chamado de eixo intestino-cérebro, que faz a coordenação entre o cérebro, o trato intestinal e os sistemas endócrino e imunológico que estão envolvidos aí na função intestinal. E qualquer interrupção ou perturbação nesse eixo intestino-cérebro tem sido associada a sintomas psiquiátricos, como ansiedade, distúrbios gastrointestinais funcionais, como a síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome bem conhecida, né? E é uma doença muito relacionada, então, a essa disfunção entre esses dois sistemas. E ela é chamada também, a síndrome do intestino irritável, do distúrbio gastrointestinal funcional, né? E também a gente chama ela de uma doença de diagnóstico diferencial. Por que uma doença de diagnóstico diferencial, né? Geralmente se chega nesse diagnóstico depois de avaliar e descartar outras possíveis alterações. Então, isso através de exames bioquímicos, né? Exames de imagem, então não encontrar nenhuma outra alteração, muitas vezes ele acaba sendo um diagnóstico diferencial. E afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Então, essa síndrome, ela comete o intestino delgado, o intestino grosso, e ela faz alterações tanto na motilidade do intestino, como também na sensibilidade. Então, é um distúrbio funcional, pois justamente ela faz essa alteração entre a conexão cérebro-intestino e aí causa, né, a perturbação na forma como o intestino e o sistema nervoso interagem. Então, isso é muito comum, gente. Eu venho observando na minha prática clínica, cada vez mais eu recebo pacientes com síndrome do intestino irritável. Não só com diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas principalmente com queixas relacionadas a sistema digestivo, né? A má digestão, alterações na motilidade intestinal, flatulência, inchaço, sensação de peso na barriga, que é aquele empachamento pós-prandial. E quando eu questiono, né, de que forma que esses sintomas eles interagem ou eles influenciam na qualidade de vida desses pacientes, muitos referem alterações de humor, de memória, né, alterações como ansiedade, irritabilidade, especialmente no caso de mulheres. E aí sempre me lembro de um professor meu da pós que dizia que uma pessoa enfesada é uma pessoa cheia de fezes, né? E faz todo sentido. Quando a gente trata intestino, automaticamente o paciente melhora a qualidade de vida. Tem melhoras nos sintomas de depressão, de ansiedade e de humor. Então, né, mostra isso não só na literatura, como mostram os estudos que a gente viu, mas também na prática clínica isso está muito presente diariamente. Isso porque, né, o intestino tem mais neurônios do que a medula espinhal. Perde apenas para o cérebro, então, em número de neurônios. E 95% da serotonina é fabricada e armazenada no intestino. Então, além da serotonina, tem outros neurotransmissores que também, né, são fabricados e utilizados lá no intestino e fazem essa conexão intestino e cérebro. E o que é mais interessante, né, especialmente para nós nutricionistas, é que a microbiota é algo modificável, que a gente consegue tratar, né, por meio de prebióticos, de probióticos, de melhora da alimentação como um todo, né, consumo de fibras, e pode ser utilizado para tratar e melhorar sintomas de distúrbios psiquiátricos. Então, a microbiota ela é um conjunto de bactérias, vírus, protozoários e fungos que habitam o trato gastrointestinal humano. E esse estudo bem recente, ele mostra, né, essa relação da microbiota, do eixo intestino-cérebro, com foco aí na psiquiatria.
acontece, né, um desequilíbrio dessa microbiota, ou seja, quando eu tenho maior presença de bactérias nocivas em detrimento de bactérias benéficas, instala-se um quadro de disbiose intestinal, que é essa desordem, né, na microbiota. Então, aumenta amplamente, né, os processos de inflamação no intestino. Então, tanto tem como consequências alterações na mucosa do intestino, aumento da permeabilidade intestinal, diminuição na absorção de nutrientes, dificuldade na seleção de toxinas e nutrientes, diminuição de imunidade, hoje tão preciosa, né, nos tempos de Covid-19, causando fadiga, alterações dermatológicas, ansiedade e depressão. E eu gosto muito, né, dessa figura para explicar um pouquinho a disbiose. Para quem é meu aluno sabe, né, que eu falo muito dessa figura. Eu tenho essa figura em todos os consultórios, ela é impressa e plastificada em todos os consultórios da Univale. Então, nós temos vários consultórios e vários alunos atendendo vários pacientes ao mesmo tempo. Em todos os consultórios a gente fez uma figura dessas, né? Para que a gente consiga explicar o processo de disbiose de uma forma mais lúdica para o nosso paciente. Então, em suma, né? O que é essa figura? Na verdade, essa parte de baixo aqui, que vocês conseguem visualizar, é uma lâmina histológica aumentada de tamanho. No lado mais vermelhinho ali, eu tenho o intestino íntegro, né? Com presença maior de bactérias benéficas, geralmente provenientes de uma dieta saudável, do consumo de prebióticos, né? De fibras, de uma alimentação equilibrada. Então, aqui eu tenho maior síntese de serotonina, eu tenho melhor absorção dos nutrientes, enquanto que do outro lado, né, a gente diz assim que parece uma peneira furada. Eu vejo que tem vários buracos ali nessa microbiota. Então, o que é isso? É um processo de disbiose intestinal, né? Muitas vezes decorrentes de uma alimentação ultraprocessada, presença de gorduras, muito medicamento, né? Que causam, então, essa alteração de permeabilidade intestinal e a maior presença de bactérias nocivas e menor presença de bactérias benéficas. Então, de uma forma mais simples, por meio de uma figura, e por isso que a gente usa isso no consultório, para poder explicar para o paciente o que é uma disbiose, o que a gente tem que tratar primeiro o intestino, muitas vezes, antes de tratar a queda de cabelo. O paciente vem muito também com essa queixa, além dessas queixas gastrointestinais, queda de cabelo, unha fraca, né? E tentar, e já querem, chegam muitas vezes, eu quero tomar colágeno. E a gente precisa explicar que, né, primeiro precisa entender qual é a causa, né, dessa queda de cabelo. É uma alteração de tireoide, tá com uma ferritina baixa, ou é uma alteração de permeabilidade. Então a pessoa tá comendo e não tá absorvendo. Né? Na maior parte das vezes, modificando o intestino, essa microbiota intestinal, a gente tem bons resultados. E aqui outra figura, né, tentando exemplificar isso, então essa relação entre esses dois sistemas. Então, quando eu tenho um funcionamento saudável do sistema nervoso central, eu tenho também o funcionamento regular do intestino em níveis normais de células inflamatórias, de mediadores inflamatórios. Uma microbiota intestinal saudável, né? Quando eu tenho a presença de estresse ou de alguma patologia, então alterações como no comportamento de cognição e emoção, eu posso ter, né? Assim como ali do outro lado, posso ter uma alteração no funcionamento do intestino e níveis aumentados de células inflamatórias, mediadores inflamatórios e um processo de disbiose. Essa aqui também, né, retirada de um artigo, então, representando essa relação entre o intestino e cérebro e microbiota, né, em distúrbios de humor. De um lado, eu tenho uma microbiota saudável, né, e como consequência, um aumento na síntese de serotonina, controle de inflamação, melhora na transmissão sináptica, melhora no desenvolvimento neurológico. Enquanto que, né, no intestino com presença de disbiose, posso ter sintomas como depressão, ansiedade, anormalidades motoras, déficit de memória e inflamação. E aí, né, muitas vezes me perguntam, então como ter uma microbiota
saudável, né? Além de uma alimentação saudável, controle de estresse, a gente precisa lembrar que a microbiota sofre impacto desde o nascimento. Então, desde o momento que estávamos na barriga da nossa mãe, né, desde a gestação, a microbiota está sendo influenciada. Então, o tipo de parto, se foi um parto cesáreo, né, muitas vezes a gente teve o primeiro contato com as bactérias do hospital, enquanto que num parto normal, o primeiro contato foi com as bactérias fecais da mãe e as bactérias vaginais da mãe, né? A idade gestacional na data do parto da mãe, então isso tem influência com a microbiota. O ambiente familiar, como é que é o estilo de vida da família, como é que é essa higiene ambiental. Como que foi a dieta da mãe durante a gestação? Olha a responsabilidade e a importância, muitas vezes, do nutricionista desde a gestação, da concepção, da pré-concepção, né? De programar essa gestação, deixar essa mãe mais saudável possível para que ela já garanta e já começa, né? Aí os impactos na microbiota do feto. A dieta do recém-nascido, essa criança, ela teve o primeiro contato, como acontece em muitas maternidades, com o leite de copinho? Ou será que essa criança já foi diretamente amamentada pela mãe, né? Por quanto tempo que foi essa alimentação exclusiva por livre demanda? Teve introdução de alimentação complementar? Tudo isso tem influência na microbiota. Nível do estresse da mãe. Como é que foi esse parto? Foi um parto traumático, né? Foi uma cesárea de emergência? Foi no tempo certo? Prematuro? Teve uma presença de pré-eclâmpsia? Ou seja, todos esses estresses que são comuns, né, e que acontecem na gestação, podem também comprometer a microbiota desse feto. Doenças maternas, doenças do neonato, o uso de antibióticos, né, durante a gravidez ou no período neonatal. Lembrem que o antibiótico, né, ele tem o seu efeito e muitas vezes ele nos tira, né, acaba com as bactérias ruins, nocivas que estão causando aí os sintomas ou a doença. No entanto, ele também mata as bactérias benéficas, né? Então, sempre é importante, depois de um curso de antibiótico, fazer também uma reposição aí dessa microbiota com probióticos, prebióticos e outros nutrientes que a gente vai falar daqui um pouquinho. Então, né, sim, a gente tem como modificar a nossa microbiota, principalmente pelo uso dos probióticos. E os estudos nos mostram isso, né? Então, esse estudo que eu já mencionei anteriormente é um estudo muito legal e bem recente, que fala, né, da importância dos probióticos nos distúrbios psiquiátricos. E esses outros estudos aqui, né, um deles mostrou que pacientes com depressão mostraram diferenças significativas na microbiota intestinal em comparação com aqueles pacientes sem depressão de ratos são... Deixa eu só tirar aqui que agora eu não consegui ler. Agora vai ficar mais fácil. Pacientes com depressão, então, mostraram diferenças significativas na composição da microbiota em comparação com aqueles sem depressão. Quando ratos são colonizados com matéria fecal de pacientes com depressão, eles exibem sintomas depressivos. Que coisa curiosa isso, né? Interessante. Ensaios clínicos randomizados com probióticos usando predominantemente lactobacillus e bifidobactério para tratar a depressão observaram efeitos benéficos na qualidade de vida, na resistência à insulina e nas concentrações de glutationa. Então, outro trabalho realizado com uma amostra de 40 sujeitos diagnosticados com depressão, né, e mostraram eficácia significativamente maior que o placebo na balança de depressão de Beck, após a administração de uma preparação de probiótico composto por cepas de Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus casei e Bifidobacterium bifidum. Outro estudo, né, controlado com placebo, né, utilizando uma aplicação de pró e pré-bióticos para 110 indivíduos com depressão durante 8 semanas, também observaram uma melhoria significativa na escala de qualidade de vida no grupo que administrou probióticos. As cepas, nesse caso, foi o Lactobacillus e Bifidobacterium. Agora, relacionando os probióticos, antes a gente falava desses estudos, relacionando o probiótico com a depressão. Agora, relacionando os probióticos com a ansiedade.
Esse estudo, né, utilizando várias cepas contendo bifidobactério longo, um bifidobactério bífido, um bifidobacterium lactis e lactobacillus acidófilos, eles avaliaram 24 pacientes. Eles dividiram, né, no grupo controle e no grupo tratamento. No grupo controle, eles utilizaram um placebo mais a sertralina, que era o medicamento controlado, né, para recaptação de serotonina, e no outro grupo a sertralina mais o probiótico durante 8 semanas. E eles usaram algumas escalas, né, de classificação de ansiedade, já validadas pela psiquiatria e pela psicologia para avaliar essa ansiedade, para quantificar ela antes e após a intervenção com os probióticos. E após 8 semanas, houve uma redução significativa no score de ansiedade no grupo que recebeu probióticos e sertralina, em comparação com o grupo sertralina mais placebo. Mas apenas, né, depois das 8 semanas, o que eles observaram? Apenas uma mudança no estado de ansiedade, né, no grupo que recebeu sertralina mais probiótico, mas não tanto na característica. E aí tem inúmeros outros, né, estudos relacionando outros sintomas do sistema nervoso central com a administração de probiótico. Então, melhora do sono, benefícios também no autismo, no humor, na depressão. E esse estudo também mostrou, né, também um estudo bem recente, agora de 2020, como que os probióticos afetam a microbiota. E nesse estudo reforça, né, melhora também nas questões dos distúrbios psiquiátricos, e ele fala também uma melhora na resistência à insulina. Então, se eu tenho uma melhora na resistência à insulina, né, posso ter um efeito indireto também na compulsão alimentar, especialmente relacionada a doces. E esse estudo, outro aqui de Borges, 2018, ele mostrou, né, que indivíduos obesos apresentam um estado inflamatório crônico de baixo grau, que pode correlacionar-se a alterações neuroendócrinas, características, então, da depressão e da ansiedade. E a recuperação da microbiota pode auxiliar na comunicação intestino-cérebro e no equilíbrio da emocionalidade nesses indivíduos. E além dos probióticos, a gente também tem os psicobióticos. O que é esse termo psicobiótico, né? É o termo que é utilizado, né, para o conjunto de probióticos e prebióticos que, ingeridos em quantidades adequadas, eles têm um efeito favorável sobre a saúde mental. Então, Liu e colaboradores, né, em 2019, realizaram uma meta-análise com 34 ensaios clínicos controlados, avaliando o efeito desses psicobióticos, né, que é a associação de pré e probiótico, em sintomas depressivos e ansiosos, tanto em amostras clínicas quanto em outros tipos de populações. E os resultados mostraram que os probióticos tiveram pequenos efeitos, mas mais significativos para a depressão. O que a literatura mostra, né? Que existem poucos estudos ainda combinados esses dois, né? O probiótico e o prebiótico, nesse conceito de psicobiótico. Então, tem escassez de estudos com amostras clínicas associando essas duas terapias. Muito bem, né? Então a gente viu um pouquinho desse eixo intestino-cérebro, o que os estudos nos mostram acerca disso. E agora, né, como que na prática, no dia a dia do consultório, a gente consegue melhorar o intestino para que a gente possa obter esses benefícios nas emoções? Principalmente nesse momento que a gente vive. Eu comentava essa semana com os alunos, né, a maior parte dos nossos pacientes, a gente retomou os estágios, e a maior parte dos nossos pacientes apresentaram ansiedade. Assim, um aumento da ansiedade, um incremento no peso em decorrente desse momento de incerteza, né? Então, como que a gente consegue ajudar nas práticas de vida desse paciente, que também são importantes, às vezes associada a uma melhora da alimentação, práticas para controlar a ansiedade, meditação, né? Porque, sim, estamos num momento de muitas incertezas e que gera muita ansiedade e que tem um impacto muito grande na alimentação. Porque o alimento também gera prazer, né? Libera também serotonina. Então, como que na prática a gente consegue ajudar essas pessoas e principalmente como melhorar
o intestino para que a gente tenha benefícios, especialmente aí nas emoções. Então, o iogurte, né, é um alimento muito comum, muito conhecido com certeza por todos vocês, e que pode ser utilizado como uma forma, né, de obter probióticos pela dieta. Claro que a gente precisa tomar cuidado com que tipo de iogurte, né? Os pacientes chegam muito até o consultório utilizando, por exemplo, bebidas lácteas, em que o primeiro ingrediente é açúcar. Então, aí sim, né, e não tem presença de cepas aí probióticas. Então, a gente precisa cuidar e indicar, né, iogurtes que contenham probióticos, que sejam sem açúcar, de preferência esses tradicionais que são sem sabor, ou mesmo os iogurtes feitos em casa, né, com aquelas cepas em pó, né, de probióticos misturado com leite em temperatura de 40 graus. Ou mesmo o kefir, né, sugerir o kefir como uma forma de obter o iogurte, que é uma bebida probiótica que contém mais de 50 espécies de bactérias probióticas e de leveduras, e que tem diversos efeitos já comprovados, né, efeito antioxidante, antitumoral, hipocolesterolêmico, ajuda na obesidade, nas alergias, na constipação, e que tem tanto na composição do kefir de água, quanto do kefir de leite, né? Então, quando que a gente escolhe um ou outro no momento da prescrição? Geralmente, né, o kefir de água é mais utilizado para aqueles pacientes que não toleram o leite, por N motivo, seja uma intolerância à lactose, uma alergia à proteína do leite, ou porque pelo hábito mesmo não tem muito consumo diário, né, de leite e derivados. Claro que pacientes não quer dizer que pacientes intolerantes à lactose não vão tolerar bem o kefir de leite, até porque as bactérias que estão ali, muitas vezes elas consomem aquela lactose. Mas aqueles muito sensíveis, por exemplo, o paciente com síndrome do intestino irritável, às vezes não vai conseguir tolerar bem, né, um kefir de leite. Então, os dois têm efeitos no intestino e tudo vai depender da realidade do paciente, da condição clínica dele, né, para escolher um ou outro. Outra forma também, né, de eu conseguir os probióticos seria o kombucha, que acredito que seja também uma bebida já bem comum, bem conhecida pela população, que é uma bebida levemente doce e ácida, que ela é feita a partir do chá verde, do chá preto, né, que é a Camellia sinensis, e que é um preparado, né, por essa fermentação e infusão desse chá. E fica nessa consistência que a gente está vendo, como um biofilme ali na foto, que flutua. Então, ele fica bem saboroso, né? Ele imita e vem sendo utilizado até por nutricionistas como uma substituição, por exemplo, ao refrigerante, porque ele é gaseificado e pode ser feito de diversos sabores, né? De uva, hoje tem com hibiscos, tem com cúrcuma, gengibre, então fica uma bebida, além de probiótica, anti-inflamatória, então é bastante interessante e muito utilizado. Só tomar cuidado para os pacientes com síndrome do intestino irritável, né? Algumas vezes o kombucha pode fazer uma alteração de flatulência, então para esses casos que cuidar com a utilização do kombucha. Além disso, gente, das formas de eu conseguir probiótico via alimentação, existe a possibilidade também dos probióticos comerciais. Aqui eu coloquei 3 fórmulas, né, do Simforte. Gosto bastante que ele é sachê, até pode ser usado para criança, para idoso, porque ele dilui em água. Um pouquinho difícil de diluir na água, né? Mas deixando ali uns 3 minutinhos, ele já se dissolve sozinho. Ele forma uns grumozinhos, mas logo ele se dissolve. E ele tem uma presença bem legal, né? De cepas probióticas, numa quantidade bem bacana também. Tem o Syncaps, né? Tanto o Syncaps quanto o PB8, eles são em cápsula, né? Também são bons probióticos. Além desses, né, eu citei esses, mas tem o Symbioflora, tem o Prolive, que tem um número menor de cepas, mas é também um probiótico interessante, o VCL3. Então, são possibilidades de a gente indicar, né, para o nosso paciente quando necessário também. Qual é a diferença, né, entre o kefir e esse? A questão do custo, né? A maior parte das vezes um iogurte, um kombucha tem um custo menor do que esses. Então, tudo vai depender também da condição socioeconômica desse paciente e da possibilidade de comprar, né? Eu falo isso porque eu trabalho com pacientes do SUS também. Então, nem todos têm essa possibilidade. A gente precisa levar isso em consideração, né? Então, quando isso vai onerar muito naquele mês para o paciente, a gente precisa dar outras alternativas.
mas quando for possível, com certeza são excelentes formas, né, de repor e de melhorar essa microbiota intestinal. Também a gente pode manipular esse probiótico, né? Muitas vezes fica até um preço mais acessível. Então, as cepas, né? Como escolher as cepas? Vai depender também do caso, dos sintomas desse paciente para eu selecionar quais são as cepas. Paciente com depressão, paciente com alteração de humor, ou com constipação, ou com diarreia, né? E aí eu vou fazer a combinação de cepas decorrentes, né, da sintomatologia desse paciente. E como prescrever esses probióticos? Muita gente tem dúvida, né? Como é que eu faço a prescrição? Além de conter todos os itens para uma formulação, segundo a resolução lá 04, né, de 2016, eu preciso, né, colocar esse probiótico. Eu falo todos os itens, é o nome do paciente, dose, né, que isso aí existe uma recomendação para a composição de todos os itens para qualquer suplementação. E no caso do probiótico, além desses itens já necessários, né, para toda a formulação, para toda a prescrição que o nutricionista for fazer, ele também precisa compor, né, nessa fórmula, deve ser prescrito na forma de unidade formadora de colônia. E deve conter, se for feita uma prescrição em cápsula, pode ser em cápsula, pode ser em pó. O que vai depender da forma farmacêutica? Se o paciente tem dificuldade de deglutir, da quantidade de cepas que eu vou colocar, dependendo da quantidade de cepas, não cabem todas numa cápsula, vai dar um número muito grande de cápsulas. Então, isso é que vai determinar se eu vou fazer esse probiótico em pó ou em cápsula. Se eu for fazer em cápsula, todas as vezes que eu for fazer qualquer suplemento em cápsula, a gente sempre tem o QSP, que é a quantidade suficiente para. Por que a farmácia usa esse QSP? Para essa cápsula não romper. Então, quando eu for fazer a prescrição do probiótico, eu posso acrescentar como QSP um frutoligosacarídeo. E aí ele vai funcionar como pré-biótico, né? Conforme o exemplo aqui. Então, eu vou colocar ali, né, o nome do paciente, no lugar de suplemento de probiótico, aqui é só um exemplo, né? As cepas, o FOS como QSP, quantidade suficiente para. Preciso dizer quantas doses para que a farmácia possa manipular esse suplemento. Que horário que esse paciente vai tomar. E se é uma cápsula, eu sempre oriento os alunos a colocar uma dose, porque nem sempre uma dose é uma cápsula. Às vezes uma dose são 2 cápsulas. Como é que a gente sabe isso? Na verdade, nós não sabemos. Quem vai fazer esse cálculo lá é a farmácia, né? Então, sempre coloca dose cápsula. Porque eu trabalho, tenho contato direto com os farmacêuticos, eles falam que muitas vezes, quando o profissional coloca uma cápsula, e essa prescrição, essa formulação, dá mais do que uma cápsula, é muito difícil fazer o paciente entender que na receita está uma cápsula, mas que na verdade é uma dose, que uma dose às vezes é 2 cápsulas. Para não confundir isso e não fazer com que não tenha erro no tratamento, né? E especialmente uma não adesão do paciente a isso, a gente sempre coloca uma dose e aí, entre parênteses, a forma farmacêutica. Aqui poderia ser pó, sachê, né? E a noite e o tempo que eu quero que o paciente tome. Por exemplo, aqui, né, durante 30 dias. O nome do prescritor, o CRN, a data, e eu costumo colocar não repetir essa receita. Porque pela minha prática clínica, né, de vários anos, aí eu atendo em consultório desde 2007, e eu percebi muitas vezes os pacientes, isso não só para probiótico, para qualquer suplemento prescrito, às vezes ele se sente tão bem que ele quer ficar reproduzindo o suplemento, mês, e nem volta para o nutricionista para reavaliar, porque ele está muito bem. Só que os suplementos, na maior parte das vezes, ele tem um tempo. Ele é por um tempo. O suplemento, exceto casos raros, né, uma cirurgia bariátrica, enfim, casos específicos, ele é por um tempo, até que eu consiga melhorar os níveis séricos ou melhorar a microbiota, e depois a tendência é eu continuar a melhoria, né, ou mesmo conseguir as doses, por exemplo, de ferro via alimentação. Então, se o paciente fica repetindo a receita, eu posso ter efeitos colaterais. Por exemplo, o ferro, como eu citei o exemplo, se ele ficar reproduzindo a fórmula, eu posso ter efeitos tóxicos do excesso de ferro, né? Então, não repetir essa receita garante que o paciente tenha que voltar para poder reavaliar se há necessidade de tomar mais 30 dias ou se nos próximos 30 eu vou fazer uma suplementação de pré-biótico, né? Enfim,
Então, é algo que eu tenho utilizado na minha prática clínica e que tem dado mais resultado, né? Garanto que o paciente, eu consiga reavaliá-lo, né? E verificar se realmente é necessário dar continuidade àquele suplemento ou não. Então, caso eu queira fazer um simbiótico, ou seja, se eu quiser colocar na formulação pró e pré, como, por exemplo, eu quiser acrescentar num sachê psyllium associado a cepas probióticas. Eu posso fazer isso, mas aí eu preciso dizer quantas gramas que eu quero, por exemplo, do plantagovata, do psyllium, eu quero 10 gramas, então eu preciso aparecer nessa formulação. Se ele não for só como QSP, que é só para fechar essa cápsula, se eu quiser colocar ele como um efeito terapêutico, eu preciso designar e colocar quantas gramas que eu quero daquele pré-biótico, tá? Então, o plantagovata, o psyllium, é uma fibra que eu uso bastante na minha prática clínica, eu gosto muito, né, dele, que é o plantagovata, né, porque ele tem uma proporção maior de fibras solúveis, então a gente pode utilizar para paciente com doença inflamatória intestinal, que eu trabalho bastante com esses pacientes, longe da crise, né, para paciente com síndrome do intestino irritável, e ele tem essa fibra, né, atividade imunomodulatória, antioxidante, anti-inflamatória, cicatrizante, e as doses que a gente utiliza é em torno de 10 a 30 gramas, né, divididas ao longo do dia. Posso utilizar também o plantagovata como efeito sacietogênico, então aquelas pessoas que têm muita fome, para obesos, utilizar ele 30 minutos antes do almoço ou do jantar, como uma forma de diminuir o consumo alimentar, também é bem interessante, né? Mas vale sempre lembrar, na hora que o paciente diluir isso, seja em água ou em suco, se ele for comprado a granel, assim, na forma de fibra, já diluir e tomar, senão ele forma um gel e fica bem intragável, bem difícil de tomar. Eu já tive pacientes que não aderiram ao tratamento porque eles diluíam e iam fazer outra coisa. Quando eles voltavam, já tinha formado aquele gel. Então, orientar isso de uma forma bem clara na consulta, quando passar o psyllium, né, é bem importante. Além disso, né, vale ressaltar o aumento do consumo de água para que quando a gente aumenta a fibra, especialmente nesse caso, que tem fibras insolúveis também na composição do psyllium, mas tem bastante fibra solúvel, né? Então eu posso causar uma constipação se esse paciente não aumentar o consumo de água. Então, o psyllium eu posso conseguir ele como um suplemento comprado a granel, posso mandar manipular ele com sabor, com suco de laranja, com, né, sabor laranja em sachês, ou então eu posso comprar ele, pedir para o paciente sugerir marcas, né, que contém esse plantagovata, ele pode comprar na farmácia. Então, como eu já falei, ele tem um efeito hipocolesterolêmico, hipoglicêmico, melhora da constipação e da diarreia. Então, as fibras têm esse efeito de normalizar a consistência das fezes. Pacientes com diarreia, que fazem uso do psyllium, têm uma tendência à melhoria. E paciente com constipação também, porque ele normaliza, de fato, a consistência. Tá? Então, essas duas marcas são marcas comerciais e que são também do plantagovata. E que são sachês, diluem em água, né? E aí o horário de tomada vai depender e quantos, se vai ser 1 ou 2 sachês, né? Se vai ser 10 gramas, 20 gramas, tudo vai depender também do objetivo. Se é para melhora da constipação, da diarreia, às vezes a gente começa com doses menores e vai aumentando conforme a tolerância do paciente. Além, né, então, dos pré-bióticos que a gente viu, dos probióticos, existem outros nutrientes que também têm aplicações clínicas no sistema nervoso central. E o magnésio é um deles, né? O magnésio participa da maior parte das reações do nosso corpo. Então, ele participa principalmente como cofator, né, de inúmeras reações. Então, no caso do sistema nervoso central, ele é super importante, porque ele participa da conversão do triptofano em serotonina, né? Que a serotonina é um neurotransmissor que é sintetizado a partir dessa conversão. Então, o triptofano, para ser formado em serotonina, né, para ocorrer essa conversão, é dependente de magnésio, de B6, de B9 e de B12. Então, na falta de magnésio, pode ser que eu não tenha síntese dessa enzima hidroxilase para conversão à serotonina. Então, pacientes que têm sintomas como alterações de humor, ansiedade,
desculpa, insônia, hiperatividade, dores de cabeça tensionais, como enxaqueca, né? Podem estar relacionadas à deficiência de magnésio. E eles podem se beneficiar de uma suplementação ou de melhora, né, de fontes de magnésio na dieta. Então, inclui aí sementes de abóbora, semente de girassol, alimentos integrais, grão de bico, né, que são fontes de magnésio, melhorar essas fontes na dieta e, se necessário for, eu posso fazer uma suplementação de magnésio. Para efeito de formação de serotonina, é importante dizer que não adianta só suplementar o magnésio, eu preciso suplementar essa outra tríade ali, né, do complexo B, para que aconteça a secreção da enzima hidroxilase, seja de fato o triptofano convertido em serotonina, tá? E quando, né, que eu sei se eu tenho que fazer uma suplementação de magnésio ou mesmo, só um pouquinho, ou mesmo se eu consigo só via alimentação melhorar os níveis de magnésio. Eu posso dosar, né, o magnésio, de preferência o magnésio eritrocitário, e avaliar, além dos sinais e sintomas que o paciente vai apresentar, se há um déficit aí, né, nos níveis séricos. Então, esse estudo aqui de 2018 mostrou, então, o papel, né, do magnésio nas desordens neurológicas e os efeitos que esse mineral, né, tem tanto na enxaqueca, na dor crônica, na epilepsia, no Alzheimer, no Parkinson, bem como, né, em condições comórbidas de ansiedade e depressão. Além disso, a gente não pode esquecer de falar também do ômega 3, né? O ômega 3 tem um impacto bem importante, então, no sistema nervoso central. Aqui o magnésio, de novo, nesse estudo de 2019, citado novamente, e a vitamina B12, né? Na função cognitiva e no estado nutricional de idosos com Alzheimer. Então, esse estudo utilizou uma suplementação de ômega 3, 2 cápsulas, sendo 1000 miligramas de DHA, né? 1000 miligramas total de DHA, eles suplementaram. O DHA, né, é mais utilizado para questões cognitivas, enfim, né, de sistema nervoso central, mais do que o EPA. O EPA já tem uma função mais, efeitos anti-inflamatórios. Então, foi utilizado o DHA, o magnésio, uma dose de 400 miligramas, e a B12, 500 microgramas, no período de 90 dias. E eles fizeram grupo controle e grupo suplementado, né? Então, a suplementação em idosos com Alzheimer ocasionou melhoria significativa na função cognitiva no período, né, após 60 dias. Aqui um outro estudo também de 2019, né, falando da modulação da microbiota intestinal no tratamento de doenças neurológicas e mostrando o importante papel dos probióticos, das vitaminas do complexo B, que a gente já falou ali, né, mas também da vitamina D. A vitamina D também é um outro nutriente bem importante para a modulação da microbiota intestinal. Então, qual é a dose que a gente deve utilizar, né? Tudo depende também dos níveis séricos desse paciente, né? Sabe que a ingestão alimentar não tem muitas fontes de vitamina D, né? Mas exposição solar, época do ano, sugere-se que os níveis séricos estejam próximos de 40, né? Seria os níveis ótimos hoje sugeridos pela literatura. Além, né, então, do uso de probióticos para melhora da microbiota, magnésio, vitaminas do complexo B, ômega 3, vitamina D, que nós falamos, né, e alguns estudos sugerem esses nutrientes como nutrientes importantes, né, para a regulação da microbiota. A gente não pode esquecer das recomendações básicas de uma alimentação saudável. Se eu quero um intestino saudável, né, preciso fazer o básico. Se não fizer o básico, não adianta tudo aquilo que a gente falou, suplementar probiótico, pré-biótico, vitaminas, se a alimentação estiver desequilibrada. Então, lembrar, né, do que fala a Organização Mundial da Saúde, comer aí pelo menos 3 porções de frutas e verduras diariamente, evitar os alimentos industrializados, refrigerantes, sucos artificiais, embutidos, fast foods, que são alimentos que pioram a disbiose que a gente falou antes, né? Que faz esse desequilíbrio da microbiota intestinal. São alimentos cheios de corantes, pobres em nutrientes.
Além disso, a hidratação, né? A hidratação é com certeza uma das recomendações principais para a melhora do intestino, né? Então, em torno de 6 a 8 copos, a gente fala isso de uma maneira geral, né? Ou 35 ml por quilo de peso também é uma recomendação que a gente utiliza. E evitar a ingestão de líquido durante as refeições, né? Quando a gente come bebendo, faz com que piore o processo de digestão, né? Dilua o ácido clorídrico responsável por auxiliar aí, né, a digestão dos alimentos. Então, eu vejo na minha prática do dia a dia que muitas vezes, se o paciente melhora, que chega o paciente a tomar um copo de água por dia. Então, lembrar que todas as reações bioquímicas do nosso corpo são dependentes de água. Eu costumo dizer para eles, né? Vocês não conseguem limpar a casa de vocês com um copo de água. Nosso corpo também não trabalha com um copo só de água. Então, se eles melhoram só uma recomendação, que é só se hidratar, muitas vezes eu tenho melhora significativa, um impacto gigantesco, né? Na melhoria da função intestinal e, consequente, também da função cerebral, né? Uma vez que está conectado esses dois sistemas. Praticar atividade física regularmente, né? Então, a gente sabe que isso tem uma importância fundamental para o sistema nervoso central, para a liberação de serotonina, de dopamina, dos neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar. Mas também a atividade física, ela impacta no peristaltismo intestinal. Então, ela ativa o nosso intestino. Então, ela atua nos dois sistemas, né? É de extrema importância, 30 minutos de 4 a 5 vezes por semana. E além, né, de eu orientar o nosso paciente o que comer, é nossa função enquanto nutricionista orientar como se alimentar. Porque às vezes o paciente tem uma alimentação super, né, super bacana, rica em fibras, mas ele come de uma forma muito errada, come muito rápido, tomando líquido junto. Eu costumo dizer para os pacientes que o nosso estômago não tem dente, que a gente esqueceu da habilidade que os nossos dentes têm de triturar o alimento. Então isso, né, um alimento bem mastigado, mastigar pelo menos 10 vezes, tem um impacto, né, muito menor aí no processo de digestão, na verdade muito melhor, né, no nosso processo de digestão. Então a gente orienta muito, e esse material nós temos lá na clínica, né, do curso de nutrição da Univale, e a gente orienta esses pacientes a comer devagar, a soltar os talheres, a estar presente no aqui e no agora, sentir o sabor, fechar o olho, porque isso diz muito sobre o quanto nós vamos comer. Porque muitas pessoas têm compulsão alimentar porque não conseguem mais apreciar o alimento, comem muito rápido e precisam comer muito. E aí não acontece essa conversa entre, né, cérebro e intestino, então, e estômago, né? Quando come muito rápido, depois de um tempo é que a pessoa vai sentir aquela sensação de empachamento. Enquanto que se essa comida se essa refeição for realizada de uma forma mais devagar, mastigando bem o alimento, comendo de uma forma consciente, deixando o garfo descansar, sem distração de celular, de televisão, com certeza as pessoas vão comer menos, vão ter menos compulsão e vão precisar de menos comida para ter liberação de serotonina, para ter prazer. Então, a alimentação saudável, né, garante uma microbiota saudável, um equilíbrio dos nutrientes, maior longevidade, sensação de bem-estar e felicidade, prevenção e menor incidência de doenças, assim como o tratamento, né, de algumas doenças. E aqui, né, não podia deixar de falar um pouquinho, além de todas as recomendações para uma alimentação saudável, da minha experiência dentro do ambulatório interdisciplinar, né? Eu atuo nesse ambulatório de doenças inflamatórias intestinais da Univale desde 2011 e tenho muito orgulho em fazer parte dessa equipe. Por quê, gente? Porque trabalhamos de forma integralizada, a gente avalia e cuida do nosso paciente realmente com cuidado integral, né? Ele é visto por médicos, nós temos no ambulatório 2 gastroenterologistas, um proctologista, eu como nutricionista, uma psicóloga, uma enfermeira, e a gente faz pesquisa, ensino e extensão, né? Temos muitos artigos publicados provenientes desse ambulatório. Então, o paciente chega lá e ele é atendido de forma integralizada. Essa roda que vocês estão vendo ali na foto,
a gente faz a discussão de cada paciente, né, que chega até o nosso ambulatório. Então, o aluno passa o caso e ele é discutido por todos os profissionais. Depois, eles vão dar esse feedback para o paciente, um médico, um nutricionista, um psicólogo, mais os alunos de cada um desses cursos. Então, uma experiência muito rica quando a gente leva essa experiência do nosso ambulatório para os congressos em outros estados, né? O pessoal fica super impressionado como acontece, como é uma experiência inovadora e é rica, né? Para o aluno, para nós, eu aprendo muito, já aprendi muito nesse ambulatório. E cada semana de atendimento a gente aprende mais, né? E principalmente o paciente é beneficiado porque ele tem um olhar integral do seu processo. Além disso, a gente faz também eventos, né, como Maio Roxo, que é o mês de conscientização internacional de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Vejam que nós temos uma galera, né, um monte de gente aí, aluno, fazendo extensão, monitoria, pesquisa. Então, realmente é uma troca de experiências. Muito bacana. E aqui o grupo de apoio, né? A gente faz reuniões bimestrais através da ABCD, que é a Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn, tanto para os pacientes quanto para os seus familiares, para conscientizar, para orientar, porque aquele paciente que conhece o que está acontecendo consigo, seus familiares também têm um entendimento mais compreensivo e empático do processo, né, de doença aí que esse paciente vem passando. Então, realmente, é um ambulatório muito bacana e que tem muitas trocas, né, e que a gente aprende muito. Então, o que nós podemos concluir, né, com essa aula? Que o sistema nervoso entérico, também chamado de segundo cérebro, ele desempenha muitas outras funções do que além daquelas que a gente pensava, né, que fosse apenas o processo de digestão dos alimentos. O sistema nervoso entérico ele é um sistema independente, capaz de produzir neurotransmissores que atuam no sistema nervoso central, principalmente através da comunicação do nervo vago, que a gente falou lá no início da aula, e que é muito sensível a estados de estresse e emoções, capaz de regular inúmeras funções para manter o bem-estar do nosso organismo. Então, o eixo intestino-cérebro criou um novo paradigma de intervenção no campo dos transtornos mentais e ainda é uma área em desenvolvimento, né? São necessários mais ensaios clínicos com amostras psiquiátricas adicionais para avaliar completamente, então, o potencial terapêutico dos pró e dos pré-bióticos nas doenças psiquiátricas e mentais. Aqui eu deixo 2 livros, né, indicação de leitura para quem quiser uma linguagem mais informal, mais rápida, né? Os 2 livros falam de uma forma muito simples sobre a importância do intestino, né? Um deles é O Discreto Charme do Intestino e o outro, O Cérebro Desconhecido. Então vale a pena, né, para quem quiser realmente uma leitura mais informal, mas que tem um conteúdo bem interessante. Então fica aí a dica desses 2 livros. Então, né, lembrando que o nosso intestino, né, ele não fala, mas ele sente, né? E muitas vezes o que a nossa boca cala, o nosso corpo fala. Então, eu sempre falo para os pacientes, quer melhorar suas emoções? Cuide melhor do seu intestino. Muito obrigada. Queria aqui mais uma vez, aqui estão as referências, né? Mais uma vez agradecer, né, em especial os alunos do curso de nutrição da Univale. Eu estou muito orgulhosa dessa iniciativa, né, dessa equipe aí empenhada, né, em levar conhecimento nesse momento que está todo mundo em casa, né, de proporcionar essa troca de experiências, né, para todo o Brasil, para quem puder aí e quem tiver inscrito no Integra Nutri, né. Então, agradeço muito, deixo aqui um beijo carinhoso para os meus alunos e fico à disposição. Muito obrigada, fiquei muito feliz em poder participar desse momento.